A sexta-feira foi de folga para os jogadores do Internacional, que demonstraram um grande poder de solidariedade com aquelas pessoas que mais precisam neste momento no Rio Grande do Sul. Diversos atletas participaram de campanhas de arrecadação, estiveram em abrigos entregando mantimentos e prestando carinho e solidariedade. A preocupação no ambiente colorado se torna o patrimônio. O CT Parque Gigante está completamente inundado e o estádio Beira-Rio está com o sinal de alerta ligado. Ainda assim, é lá que acontece o próximo treinamento do Internacional neste sábado para enfrentar o Real Tomayapo na terça-feira pela Copa Sul-Americana. Isto se o jogo acontecer, porque a Conmebol monitora a situação em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. E o fato do Aeroporto Internacional Salgado Filho estar fechado para pousos e decolagens pode adiar a partida pela competição continental. Esse é o Diário do Inter KTO desta sexta-feira, 3 de maio de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta sexta-feira. Vamos começar falando sobre o dia do Inter, que foi de folga. Os jogadores colorados tiveram uma folga dos treinamentos, mas foi um dia dos atletas do Inter demonstrarem muita solidariedade. Ainda à tarde, eu já havia mostrado algumas ações, como a do Sérgio Rocher, que visitou um abrigo na Restinga, no bairro da Restinga, de pessoas que ficaram desabrigadas em função da alta do nível do Guaíba. Além do Rocher, ainda à tarde, o Thiago Maia havia comparecido até o Gigantinho para entregar mantimentos, organizar os mantimentos por lá. Outros jogadores fizeram suas movimentações para ajudar quem precisa. O Mercado, por exemplo, também compareceu a um abrigo em Porto Alegre, entregando cestas básicas, alimentos e donativos. Além do Gabriel Mercado, o Ener Valência também esteve neste mesmo abrigo que o Rocher compareceu no bairro da Restinga, dando carinho para as pessoas que estavam por lá. Maurício compareceu também a um abrigo, entregou diversas doações em nome dele, Fabrício Bustos, Gabriel Mercado, Johnny, que não está mais no Internacional, e Nonato, que também não está mais no Internacional. Outros tantos jogadores fizeram doações, compareceram de alguma maneira em algum abrigo, mandaram alguma mensagem de solidariedade. Vários jogadores colorados e também vários jogadores gremistas mostraram isto ao longo desta sexta-feira. Um dia que foi de folga, mas foi um dia de engajamento dos jogadores do Internacional à causa que a torcida colorada e a torcida gremista e o estado inteiro e o país inteiro está envolvido em busca de auxílio para essas pessoas que precisam. Aqui em Porto Alegre, a situação ela vai piorando. O CT Parque Gigante está completamente inundado, com a água chegando a um nível que bate na janela das estruturas internas do CT. Absolutamente inabitável e evacuado, neste momento, o CT Parque Gigante. A delegação do Internacional, o departamento de futebol, teve o cuidado de proteger alguns equipamentos do departamento de futebol que estavam lá, isto ainda na quinta-feira, antes das águas do Guaíba subirem de maneira definitiva. E agora a preocupação patrimonial do Inter se vira ao Beira-Rio, porque a água do Guaíba segue subindo e existe uma possibilidade das águas chegarem até o estádio Beira-Rio durante este fim de semana, em especial durante este sábado, que deve ser o pico da alta do Guaíba em Porto Alegre. Existe uma preocupação, e isto foi admitido pela direção do Internacional, com o gramado do estádio Beira-Rio, que foi trocado recentemente pela grama de inverno, e que, caso alague novamente, caso a água do Guaíba chegue até o Beira-Rio, ele talvez precise ser trocado de novo, mas é uma possibilidade que o Inter vai olhar lá na frente. Por enquanto, a água chegou apenas do lado da avenida referente ao CT Parque Gigante. É possível que chegue ao Beira-Rio, mas isso só o sábado e o tempo vai dizer exatamente, tá? O Inter se prepara para enfrentar o Real Tomayapo na terça-feira. A reapresentação vai acontecer no Beira-Rio neste sábado, tá? E se o Beira-Rio não tiver condições, o CT de Alvorada ainda aparece como uma alternativa para que o clube treine, para que o time treine, e não vai deixar de treinar porque os compromissos do futebol, eles vão voltar em seguida. O futebol ele não parou no Brasil nem na América do Sul, só os clubes
do Rio Grande do Sul que paralisaram. E na terça-feira o Inter tem compromisso marcado pela Copa Sul-Americana contra o Real Tomayapo. Entretanto, esse compromisso começa a ter o seu sinal de alerta ligado, e ligado pela Conmebol, além da direção do Internacional. Isto porque nesta sexta-feira, o Aeroporto Internacional Salgado Filho foi fechado para pousos e decolagens. Ninguém pousa em Porto Alegre e ninguém decola em Porto Alegre, por tempo indeterminado, por uma série de situações, como a segurança dos funcionários do aeroporto na pista do Salgado Filho, os acessos ao aeroporto Salgado Filho que estão completamente inundados neste momento, além do risco do espaço aéreo estar bastante conturbado pelas intempéries, por estar sendo utilizado por muitas aeronaves oficiais de busca, se limpou praticamente o espaço aéreo em Porto Alegre. E é por tempo indeterminado. Se fala, e representantes da Fraport deram uma entrevista à Rádio Gaúcha, por exemplo, que até segunda-feira existe uma tendência deste bloqueio ele seguir. E se avançar mais um pouco, ou se chegar até a segunda-feira, fica inviabilizada a realização da partida do Internacional em Tarija, na Bolívia, na próxima terça. O Inter tem a viagem marcada para a tarde de segunda-feira. A tendência hoje é que até segunda-feira à tarde o aeroporto seja liberado. Pelo menos é isso que dizem as autoridades. Mas é claro, o que vai determinar isso é o andamento das chuvas, da maneira como que o vento vai jogar a água para o lado de Porto Alegre ou para o outro lado. Isso tudo vai impactar na determinação de abrir ou não o aeroporto, mas já há um alerta ligado. E os dirigentes do Internacional estão em contato direto com a Conmebol, que está atenta a tudo que acontece em Porto Alegre e também em todo o estado do Rio Grande do Sul. Se não houver a possibilidade do Inter levantar voo de Porto Alegre para a Bolívia, obviamente o jogo vai ser adiado, e a Conmebol já sabe disso e existe essa possibilidade neste momento, pela impossibilidade de sair de Porto Alegre por vias aéreas neste momento, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, mas antes disso, agradecendo a KTO, a gente convida vocês a participarem dessa corrente de solidariedade também. Existe no Gigantinho um posto de coleta, como existem postos de coletas espalhados pela capital e por todo o estado. Só no Gigantinho, mais de 5 toneladas de alimentos foram recolhidas ao longo desses últimos 2 dias. Mais de 700 quilos de ração para animais também foram recolhidos e você pode deixar a sua doação por lá. Inclusive, segue a campanha do Debate Raiz por aqui. Nós já atingimos a marca de R$340 mil recolhidos. E para ajudar, basta colocar a câmera do seu celular nesse QR Code que está aqui do lado. Além da câmera do celular, você pode também ir por um outro caminho, que é o link que vai estar fixado aqui nos comentários. Lembrando, essa não é a chave Pix, essa é o QR Code para você acessar o site que vai ser gerado a chave Pix, mas contribua com a nossa campanha, que esse recurso vai diretamente para as vítimas afetadas pela tragédia. Para fechar, gente, vamos falar aqui de futebol, de KTO. Tem rodada do Campeonato Brasileiro nesse fim de semana. A dupla Grenal não vai jogar, mas jogaria se não fosse a tragédia que aconteceu por aqui. A gente tem nesse sábado Fluminense e Atlético Mineiro. Odd do Fluminense 3, empate 3.2, Galo tá pagando 2.45. Tem também Bragantino e Flamengo. Odd do Bragantino 3, empate 3.2, Flamengo 2.45. E tem Corinthians e Fortaleza. Odd do Corinthians 2.08, empate 3.2, Fortaleza tá pagando 3.8. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!